Glória a Deus. Aula de número 2, hoje, do nosso estudo do dia 12 de setembro, ok? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas. Nós vamos passar a próxima meia hora falando do Evangelho de Lucas. Eu gostaria que você se debruçasse bastante, porque agora a gente vai dar uma mergulhada maior, e as próximas aulas a gente vai tratar só do Evangelho de Lucas. Amém? Vamos lá? Já oramos na primeira aula, e então a gente já vai direto para o assunto. Questões introdutórias, fonte e propósito. Olha só que interessante isso. O autor do terceiro evangelho começa com uma referência a narrativas anteriores sobre os primórdios do movimento cristão, baseadas em relatos de pessoas que haviam sido testemunhas oculares e ministros da palavra. Em seguida, ele define o seu projeto declarando uma exposição em ordem daquela tradição, além de esclarecer seu propósito, convencer os seus leitores da confiabilidade desse relato. Lucas, para a minha perspectiva, tem o evangelho mais completo dos 4 evangelhos, ok? Se Mateus fez um compêndio das histórias de Jesus que eram confirmadas, se Marcos fez um relato daquilo que Pedro viu no ministério de Jesus, Lucas sentou, entrevistou pessoas, fez a cariação de dados, foi verificar os assuntos e chegou e falou assim, olha, isso aqui é o seguinte, para que tenhais certeza das coisas que foste informado. Ele fez assim, tem aqui na minha mão um laudo dessa história de Jesus. Lucas fez um laudo da história de Jesus. Lucas fez um trabalho investigativo. Ok? Isso, nesse contexto, nesse sentido, traz para o Evangelho de Lucas um peso, dá para o Evangelho de Lucas um peso diferente dos outros naquilo que se trata de literatura. Ok? Literatura. Não estamos tratando ainda daquilo que a palavra é revelada, estamos falando como literatura. Como literatura, Lucas, ele realmente foi cavucar. Ele foi extrair o conhecimento que se podia alcançar através daquilo que se chamava Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A autoria do Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos forçosamente saíram da pena de um mesmo autor, visto que começaram ambos uma dedicatória a Teófilo, além de compartilharem de interesses comuns e de um só estilo de redação. Além disso, o livro de Atos faz alusão ao primeiro livro. Como o terceiro evangelho e o livro de Atos deve ter origem no mesmo autor, deduzimos a autoria lucana de Lucas, Atos, com base nos fatos, ele ter sido o único dos companheiros de viagem de Paulo, mencionado nas epístolas, que poderia ter escrito chamadas sessões, né? A nós, em primeira pessoa, do plural. Todas as demais personagens estão excluídas pela impossibilidade de harmonizar os seus movimentos geográficos narrados nas cartas, ok? Além disso, as antigas tradições confirmaram a autoria lucana. O cânon muratório, o prólogo antimocionista de Lucas e Irineu, que escreveu contra as heresias, e ainda outros autores cristãos posteriores confirmam esse fato. Vamos falar um pouquinho desse sujeito aqui? Teófilo, a quem Lucas dedica tanto Atos dos Apóstolos quanto seu Evangelho, ok? Lucas dedica a obra a Teófilo, também um convertido recente ou em potencial, se não alguém que patrocinou a circulação da obra dos 2 volumes. Lucas Atos, fazendo ambos os livros perderem mais para os gentios, sobretudo os que manifestam interesse amplo, de mente aberta, nas origens históricas do cristianismo. Muito provavelmente prosélitos e, sobretudo, pessoas tementes a Deus que renunciaram à idolatria e à imoralidade e agora participaram das sinagogas judaicas. Dessa maneira, Lucas está interessado em ratificar a piedade religiosa, a pureza moral, a inocência política de Jesus e os seus seguidores, ok? Lucas faz o julgamento de Jesus diante de Pilatos em 23, 1 a 25, em que o governador romano repetidamente absolve Jesus de culpa. Por quê? Existia essa ideia de que Jesus foi crucificado porque se levantou contra César. Mas o próprio Lucas, ele repetidamente, no capítulo 25, capítulo 23 de
de Lucas, ele demonstra que Pilatos, o representante romano, absolveu Jesus de crime. Isso tira Jesus daquela posição de rebelde contra os romanos. Né? E isso é tão importante, irmão, para os ativistas políticos. Porque tira Jesus de uma perspectiva messiânica política. Jesus não era um Messias político. Ele também não era apolítico. Mas Jesus não estava ali para resolver o problema do PT, do PSDB, do PSOL e do PL. Não foi a indicativa de Jesus. Jesus não estava para resolver o pêndulo republicano-democrata. Não tinha nada a ver com isso. E ele demonstra isso na maneira como o próprio Pilatos não enxerga em Jesus um viés contrário, né? Isso não é culpa de nada. O que o senhor me fez? Né? E quando ele fala que não tem culpa de nada, ele inclusive absolvia Jesus da própria acusação dos judeus. Esse homem está aqui por causar dissensão. Que dissensão que esse homem causou? Não tinha dissensão, não tinha viés político. Qual que é o problema? O problema é que vocês querem matar ele. Esse é o problema. O problema é isso. E aí ele expõe o quê? A pureza de Jesus. Quando ele demonstra isso, né? Então ele está fazendo essa defesa para Teófilo, ok? Mais para frente, como Lucas, as profecias, como é o caso de Mateus, mas o interesse mais amplo do plano histórico de Deus, conforme foi revelado pelo Antigo Testamento, e no vínculo do cristianismo com o judaísmo. Compare com a preocupação de 2 Macabeus 1, 18, 2 e 18, com o judaísmo pré-exílico por meio da descoberta do antigo fogo do altar e dos livros sagrados. Esse livro apócrifo dos Macabeus, que ele marca, é um livro histórico que marca o tempo intertestamentário, né? Primeiro e o segundo Macabeus, que está na Bíblia dos católicos, ele marca esse período intertestamentário e ele demonstra, né, essa preocupação demasiada com rituais. Ok? E essa preocupação demasiada com os rituais traz com que a vinda de Jesus e a sua demonstração de pureza antes mesmo dos rituais coloque ele num outro bracket, porque Jesus chega depois desse período intertestamentário, né, ele começa esse novo tempo, e ele demonstra uma relação com os ritos completamente diferente, e completamente à parte daquilo que o ritual era uma definição. Mas ele demonstra a definição como uma intenção do coração, né? Você vê muito pouco. Jesus se envolveu com os ritos judaicos, ok? Ponto pacífico. Mas você vê um envolvimento muito pequeno de Jesus com os ritos judaicos. Por exemplo, o maior envolvimento de Jesus com um rito judaico é quando ele entra na casa de Deus com o chicote na mão, expulsando os vendilhões. Por quê? Porque ele fala assim, olha, o que vocês estão fazendo aqui é um ritual que já perdeu o sentido, porque o principal do ritual, que é a reverência ao Deus que vocês estão servindo, já perderam faz tempo. Vocês transformaram a casa de oração em um covil de salteadores. Né? E isso demonstra também esse zelo de Jesus, né? A universalidade de Mateus também, de Lucas também é alguma coisa interessante. Há muitas indicações específicas de que Lucas busca promover o cristianismo no mundo greco-romano como um todo, indicando quase todos ausentes nos demais evangelhos. Verifica-se um interesse especial em vincular os episódios da carreira de Jesus a fatos da história secular. Isso é importante. Ok? Vamos lá no 1 e 5, Lucas 1 e 5. Como eu falei para você, no Evangelho de Lucas a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo que a gente gastou de Mateus, tá? Alguém pode ler para mim o versículo 5? Pode. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Você percebeu o que ele acabou de fazer? Ele pegou um assunto da história comum, um assunto que é verificável, um assunto que estava nos autos da história de Israel, e introduziu
o aspecto de que agora ele vai falar a respeito de João Batista, que é uma figura histórica mitificada, ok? Que cresceu e se transformou, que saiu da história cotidiana, da história de sequência de fatos, e foi mitificado. Tem um valor maior do que a própria história que ele viveu. Existem significados que transcendem o fato de que ele existiu. Ou seja, ele foi um profeta, ele falou das coisas que Deus ia fazer no futuro, ele curou pessoas, no caso de Jesus, né? Que transcende o fato do fato em si, transcende a história do fato em si. Mas ele marcou, falando, olha, nesse ano tal, você pode verificar que Herodes esteve lá, Herodes foi uma pessoa histórica que aconteceu e tal. Vamos ler o 2 e 1? Quem achou pode ler. Lucas 2 e 1. Pode ler. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Viu o versículo 2? Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. Percebeu? Mais uma vez. Ele vai falar do alistamento que vai culminar na apresentação de José em Belém, e ele começa dizendo isso, marcando exatamente da onde é que esse fato se corrobora. Percebe o detalhe de Lucas? Como Lucas não joga as coisas ao vento? Agora, eu acho que essa aqui é a minha passagem preferida. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Pode ler. Presta atenção nisso. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Ele apresenta 6 pessoas diferentes, em mais variados lugares. Olha, no ano 15, onde todas essas autoridades estavam sob o governo de algum lugar, a palavra de Deus veio a João no deserto. Você percebe o detalhe? Ele falou assim, ó, tinha gente em posição de autoridade aqui, 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 aqui e aqui. Só que a palavra de Deus, para mudar a vida das pessoas, não veio para nenhum deles. Veio para um sujeito que estava no deserto. Lucas vai contar as suas histórias a partir de uma construção de uma cama firme, de algo verificável empiricamente. Mais uma vez, Lucas não joga as histórias ao léu, vai contando, não. Deixa eu falar para você o que é que estava acontecendo. Vamos pegar o enredo mundial para a gente tratar do nosso assunto específico. Isso, gente, tem uma qualidade de documento disso que é extraordinária. Ok? Lucas preparou para a gente um documento para que ninguém amanhã, depois, no milênio que passar, possa colocar o dedo e falar, olha, isso aqui... E sabe o que Lucas faz? Quando Lucas demonstra isso, ele é uma das colunas agora que sustenta os outros evangelhos. Porque quando os outros evangelhos contam as histórias de Jesus, você tem que lembrar que, apesar de eles não falarem disso, Lucas confirmou a história deles, dizendo, olha, aquilo que o Mateus disse, o que Marcos disse, se corrobora com aquilo que eu vi também. Então, é um negócio de um documento que você tem na mão, que não é história de carochinha. A questão de você crer na Bíblia não é uma questão baseada simplesmente na sua fé. Claro que você tem que crer na Bíblia por fé. Mas mesmo que você não tenha fé para crer, você não tem como dizer que não é verdade. Entendeu? Ele amarrou o documento tão bem amarrado que não interessa se você gosta do documento ou não. Você não pode fazer nada. Se você gosta do documento, ele é verdadeiro. Se você não gosta do documento, ele continua sendo verdadeiro. Você não pode pular essa realidade, né? A universalidade de Lucas inclui também não apenas os gentios em geral, mas também os párias da sociedade, como mulher de vida imoral, que veio ungir Jesus, como Zaqueu, o publicano. Ou seja, a universalidade de Jesus, de Lucas, ele não vai tipo assim, deixa eu escolher as pessoas aqui
que vão melhor corroborar para a gente passar uma imagem mais legal de Jesus. Ele não está criando um personagem. Isso é importante. Lucas não está criando um personagem. Ó, nós precisamos de criar um personagem, então vamos ver como é que a gente vende esse personagem de uma maneira que ele seja mais aceitável para as pessoas que nós estamos falando. Eu preciso de criar aqui uma história aqui. Não. Ele não está criando uma história, ele está contando uma realidade. Então ele usa os personagens que realmente participaram da história. E quando ele usa os personagens que realmente participaram da história, ele não faz acepção dos personagens. Olha, viu uma mulher que era prostituta, ungiu o pé de Jesus. Ih, rapaz, isso aí pega mal, hein? Não, mas foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Pega mal? Pra caramba. Se hoje aqui entrar na igreja uma mulher prostituta e vier fazer alguma coisa no culto e tal, e oferecer algum tipo de adoração que cause destaque no culto, isso vai dar um problema para todos nós. Mas o que Lucas está dizendo é que, naquele momento, naquele tempo que Jesus estava promulgando o seu ministério, e aquilo acontece, marcou a vida de tal maneira que é um fato que não se pode ignorar. E depois a história continua dizendo que essas prostitutas, que essas pessoas que eram publicanas, foram transformadas através do ministério de Jesus. Que, mais uma vez, causa para nós de que amanhã ou depois vai chegar pessoas aqui na nossa igreja, vai chegar pessoas onde você congrega, onde você vai estar assistindo esse vídeo, que são pessoas que são completamente fora do padrão que nós gostamos ou que nós temos como correto de viver. Mas aquilo que Jesus vai fazer na vida delas vai marcar de tal maneira que você não vai conseguir contar a história da igreja sem dizer daquela pessoa, naquela situação, e o que Deus fez na vida dela. Vai fazer parte. E é justamente a universalidade de Lucas. Ele vai corroborando de tal maneira que aquilo tudo faz parte do enredo, né? Oração. Em inúmeras ocasiões, Jesus aparece como um homem de oração. Em seu batismo, após ministrar as multidões. Isso aqui é importante. Tem muita gente que fala que Jesus não orava. Ah, Jesus não orava, né? Só aparece várias vezes orando, né, no ministério dele, né? Por ocasião da sua transfiguração, ao retornar a 70 discípulos à sua missão, antes de ensinar os discípulos a orar, no Getsemane, por 2 vezes encontra-se cravejado na cruz, orando, né? Quase todas essas alusões do fato de que Jesus orou são próprias do Evangelho de Lucas. Somente Lucas registra 2 parábolas de Jesus a respeito de oração, além de informar-nos que Jesus havia orado especialmente em favor de Pedro. Isso é extremamente importante para os gregos, porque os gregos viviam de petições. E aí demonstra agora Jesus pedindo, Jesus orando, né? O Espírito Santo. Esse é outro argumento de Lucas de maneira muito clara, né? Lucas também confere destaque à obra do Espírito Santo. Ele revela que João Batista seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Lembra quando Maria chega lá e aperta a mão de Isabel? Ela fala, nossa, ex-agraciada, quem sou eu para entrar na minha casa, a mãe do meu Senhor? Porque ao que você me saudou, o bebê no meu ventre pulou, cheio do Espírito Santo. Eu estava cheio do Espírito Santo já no ventre, né? E isso logo vai conotar que João Batista ainda estava vivendo na antiga aliança, onde o Espírito de Deus via por porção e apoderava das pessoas. Mas também dá uma conotação para nós, na nossa dispensação, que o ministério é importante para que você exerça o ministério, a presença do Espírito Santo. É importante. É importante que você esteja cheio do Espírito Santo para exercer o trabalho. E olha só que interessante. Ainda antes de nascer, ele já era cheio. Isso pode tratar para você de uma questão de que do ventre em si, mas como aconteceu na Antiga Aliança, vamos pegar como tipo? João Batista é da Antiga Aliança, tá? Por favor, não confunda. A história dele está no Novo Testamento, mas ele pertence à Antiga Aliança. A nova aliança é a partir do sacrifício e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A nova aliança começa no ato simbólico da Santa Ceia, que é uma representação daquilo que aconteceu de fato na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ok? É importante isso, tá? Até então, tudo é antiga aliança. Inclusive, o João Batista é o tipo nazireu, né? É o tipo do nazireu, justamente. Vivia separado no pacto, tinha um pacto diferente,
E isso é importantíssimo. O Pacto de Nazireu fala muito a respeito da santidade do crente, da conduta do crente. Então, ele ainda não nasceu para cumprir o seu propósito, no sentido simbólico da coisa, mas já é batizado no Espírito Santo. O que isso fala para a gente? Não queira colocar a mão nas coisas de Deus sem primeiro ser batizado no Espírito Santo. No sentido da obra, ok? De trabalhar no ministério. É por isso a importância absoluta do batismo no Espírito Santo para o ministério. Ministério, todo mundo tem, todo mundo trabalha. Vai trabalhar alguma coisa na igreja, tudo, beleza. Vai se oficiar ao ministério, vai estar oficiado ao ministério, vai ser destacado a uma posição, batismo com o Espírito Santo. Não dá para fazer sem. Ok? Vamos para frente. O Espírito Santo repousa sobre Simeão, informa-lhe que contemplará o Messias antes da sua morte, impulsiona que vá o tempo para ver o infante de Jesus Cristo. É aqui outra coisa interessante. A gente conhece o período entre Malaquias e o Novo Testamento como intertestamentário, né? Só que é o seguinte, nos dias de nascimento de Jesus, antes do nascimento de Jesus, Lucas fala que o Espírito de Deus estava trabalhando de uma forma extraordinária. Zacarias viu um anjo, Simeão foi levado ao templo, falou que ia ver o Messias, uma tal Diana profetisa apareceu lá. O Espírito de Deus está trabalhando assim, de uma forma... Isabel, o neném pula na barriga, né? O Zacarias é restaurado na sua velhice, é dado vigor para ele ter filho. Então, o Espírito de Deus está trabalhando. O ventre de Maria é envolvido pelo Espírito Santo para a chegada do Filho de Deus lá dentro, para que ela receba o verbo de Deus no seu ventre. Então, existe um trabalhar do Espírito de Deus em um tempo intertestamentário, onde a palavra da profecia se entende teologicamente que havia cessado, mas o período antes do nascimento de Jesus, aquele último ano antes do nascimento de Jesus, é um negócio... Os anjos que aparecem para os pastores. Os anjos que aparecem para os pastores. É um negócio de avassalador. Deus começa a falar. Magos, né? Os magos que vêm de longe com um sinal, eles viram um sinal e a interpretação chegaram à conclusão daquilo como? Espírito de Deus. Então existe Deus fazendo alguma coisa. Por que eu estou falando isso? Deixa eu abrir um parênteses. Está tão gostoso, né? Deixa eu abrir um parênteses. Quando Deus quer fazer alguma coisa, ele começa a mover corações. Né? Começa a mover corações. Vou contar para você um testemunho para você entender o que eu estou dizendo. Ontem à noite, no culto aqui da nossa cidade, aqui, antes de começar o nosso culto, antes de começar a nossa escola dominical, já era por volta das 5h10 da tarde, nossa escola dominical começa às 5, eu recebi uma ligação. Um rapaz de uma cidade próxima aqui me ligou e tal. Falou, pastor, tem culto hoje? Eu falei, tem culto hoje. Ele tem culto de libertação, é culto do quê? Eu falei, olha, é culto de celebração. Mas se Jesus quiser libertar e curar, é com ele, né? Eu não vou impedir nada de fazer, não. Ele deu risada, achou engraçado o que eu falei, mas ele falou assim para mim, pastor, estou indo na igreja hoje porque eu vou me entregar para Jesus. Eu? Amém. Vem para cá, rapaz. Todo você quer que eu vou te buscar? Isso que eu faço. Feliz da vida. O rapaz veio aqui já decidido a se entregar a Jesus. Então, não interessa que o pastor pregou, que ele já veio impulsionado pelo Espírito Santo de Deus para tomar uma atitude. O que eu estou querendo dizer com isso? Enquanto nós estamos orando para que Deus faça, Deus já está fazendo. O Espírito de Deus já está trabalhando, já toca corações, já mexe com um, já fala com o outro, já cutuca o outro, porque ele está trabalhando, convencendo os corações, guardando o culto, preparando a palavra, preparando o coração dos crentes. Então, às vezes, a gente não vê o resultado da coisa ainda. As duas crianças estavam no ventre, João Batista e Jesus, mas o Espírito de Deus já estava trabalhando. Lucas deixa isso claro, para dizer, por exemplo, assim, que quando surge o nascimento do Messias, aquilo ali não é do nada. Aquilo ali não é sem uma intenção, sem um caminhar proposital do Espírito de Deus para chegar naquele momento. O Espírito de Deus já estava trabalhando, estava mexendo nas vidas, já estava tocando corações para que isso aconteça, ok? Terminado seu período de tentações, também mais para baixo ali, Jesus venceu no poder do Espírito Santo as suas tentações, né? Depois, quando ele vê a missão dos 70 discípulos, ele exulta no Espírito Santo. Olha, essa passagem aqui de Jesus exultar no Espírito Santo, há muitos teólogos da Assembleia de Deus Americana que acreditam que piamente que Jesus falou em línguas estranhas.
nesse momento. Esse exultar no Espírito Santo tem uma raiz de expressão vocativa, ok? Que de maneira espiritual foi dita. Por isso, exultou no Espírito Santo. Porque ele não exultou em si mesmo. Ele não exultou na sua alegria. Ele manifestou uma expressão que não era dele, era do Espírito Santo. Ok? Se isso se corrobora como verdade, isso dá mais ênfase ainda para nós sobre a questão do batismo com o Espírito Santo. Ok? Em algum sentido, de maneira teológica, mais uma vez. Às vezes a gente vê um pouquinho de forçação de barra desses teólogos nisso aí, né? Eles pegam um salmo e tal e fazem esse trabalho. Mas não deixa de ter um valor, assim, bastante interessante para você pensar a respeito disso. Talvez numa outra oportunidade a gente fale um pouquinho a respeito disso aí. Eu posso até passar um livro para você. Gente, se eu prometi alguma coisa na aula, me lembra, tá? Me lembra de me mandar para você o livro que eu prometi, aquilo que eu falei para você que eu ia fazer. Me lembra, não me deixe esquecer não, tá? Preciso que você me ajude, tá bom? Vamos lá. Data e lugar da composição. Nada impede uma data relativamente antiga para o terceiro evangelho, pouco depois da publicação do evangelho de Marcos, e talvez também do de Mateus. Na suposição de que Lucas tenha se utilizado de Marcos, muitos eruditos creem que o fato de Lucas ter alterado a palavra de Marcos, o abominável da dissolação, para uma descrição sobre o cerco do templo, prova que Lucas escreveu após o ano 70. Aqui não existe muita discussão de que Lucas tenha escrevido após a destruição do templo, ok? Né? Isso não é uma questão de profecia nem nada, como eu estava falando para a questão de Mateus, não existe nenhuma discussão a respeito disso, porque Lucas escreve desde Antioquia, Lucas tem acesso às pessoas que viveram no ministério de Jesus, e se Lucas tem acesso a essas pessoas que estavam no ministério de Jesus, que já haviam abandonado Jerusalém, é bem provável, ok, que todos eles estavam morando aonde? Em Antioquia. Inclusive, eu acho que o nosso material aqui não vai falar um pouquinho disso, mas vamos falar aqui, plano e materiais, vamos lá. Aí eu vou falar isso aqui para você já já. O Evangelho de Lucas é o mais abrangente dos sinóticos. Na verdade, é o livro mais volumoso de todo o Novo Testamento. Nos primeiros 2 capítulos, Lucas começa com um prólogo. Depois narra o nascimento, o episódio da infância de Jesus. O batismo e a genealogia de tentação de Jesus aparecem na sequência. O ministério de Jesus na Galileia, a última jornada de Jesus e, por último, a semana da paixão, a crucificação, a ressurreição, o seu ministério pós-ressurreição. O ministério pós-ressurreição de Lucas é absolutamente fantástico. É uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida, né? Irmão, Lucas expressando Jesus no caminho de Emaús é um negócio de... é um show, né? Aquela conversa de Jesus, aquilo ali é lindo demais, gente. Aquilo ali é de rasgar o coração de qualquer crente, né? Cuidado na conversa que Jesus vai tendo com as pessoas e vai trazendo a realidade do evangelho para elas e vai levando... Olha, se eu fosse você, não ia dormir hoje antes de ler Lucas capítulo 24, ok? Mas lê, ok? Não fica lendo uma história assim... Entendo o que eu estou falando. Não fica lendo uma história sagrada, ok? Se ponha no lugar dos personagens. Assuma um personagem lá. Assuma Cleopas, assuma o seu companheiro. Se coloque na perspectiva deles. Tente falar assim, o que esse cidadão estava sentindo nesse momento? Como é que ele vê isso? Né? Ai, pastor, isso é romantizar a situação. Não. Isso é entender que as pessoas que viveram essas situações eram pessoas normais, com sentimentos, com emoções, vivendo o pior dia da sua vida. Seu mestre tinha morrido. Se coloca, você vai ver que coisa fantástica que Jesus faz com eles. Como Jesus tira eles assim do fosso, não simplesmente puxando para fora, mas é como Jesus se furasse o fosso para dentro, para eles percebessem que, por exemplo, o fosso estava de ponta cabeça. Em vez de estar naquela cabeça que eles estavam, é como se Jesus enfiasse a mão mais para dentro e vazasse o fosso para o céu pelo fundo do fosso. É como é aquela expressão, né? Jesus não vence a morte evitando a morte, ele vence a morte através da morte. Ele vence a morte morrendo. Ele não vence a morte sem morrer, ele vence a morte morrendo. É mais ou menos essa expressão que aparece ali, ok? Mais para frente, eu fico empolgado, desculpa.
A viagem de Jesus a Jerusalém é a mais inconfundível contribuição de Lucas ao nosso conhecimento da carreira de Jesus. Naquela sessão, ele apresenta o ministério de Jesus na Pérea, registra muito mais famosas parábolas que não são registradas em nenhum outro lugar. O bom samaritano, por exemplo, o rico insensato, o filho pródigo, o rico e Lázaro, do fariseu e do publicano, além de outras que só aparecem em Lucas. Destaca o significado de Jerusalém como alvo do ministério de Jesus, e mais tarde o livro de Atos vê que Jerusalém se tornaria o centro de onde o testemunho cristão partiria para evangelizar do mundo. Aí depois Jerusalém some, né? A história da natividade de Jesus também contém muitíssima informação que não são encontradas em Mateus, incluindo vários hinos, e a narrativa do nascimento de João Batista, por fim, Lucas, nos brinda com um material bastante diferente daquele que se acha nos outros evangelhos, no tocante à história da ressurreição de Cristo, vindo a ser o único evangelista que narra a ascensão de Jesus. Agora, parem um pouquinho. Como é que Lucas sabe o que aconteceu nos dias que são antecedentes ao nascimento de Jesus se não tinha um discípulo lá? Não. O Espírito Santo de Deus não revela a Lucas o que aconteceu. Lembra que Lucas fala no começo, eu entrevistei pessoas que estavam lá? A alta crítica crê que quem compõe a história para que Lucas escreva até o capítulo 5 de Lucas é Maria. Maria estava lá, Maria foi na casa da prima, Maria participou de toda aquela história, toda aquela narrativa, porque a história que Mateus conta era comum. O anjo apareceu e nasceu. Mas Maria, ela conhecia, por exemplo, minúcias, por exemplo, porque ela vai para a casa de Isabel meio que numa situação meio que fugida, porque ela não podia saber, o pessoal que estava vendo a barriga dela crescer estava arrumando problema. E ela aparece na casa de Isabel, lá nos 6 meses do menino, e passa um tempo lá na casa dela. Aquele tempo que ela passa na casa dela é um tempo secreto. A própria história de Isabel e de Zacarias é alguma coisa que Isabel deve ter contado para Maria. E Maria tinha aquilo ali. Qual que é a realidade? Qual que é a importância disso? A importância disso é que Deus, através do Espírito Santo, inspirando Lucas a fazer a pesquisa dessa maneira e ajudando ele a escrever palavra por palavra, como ele falou, trouxe para nós bastidores de uma história, mais uma vez, que é absolutamente incrível. Absolutamente incrível. Ele traz para a gente um além das cortinas do Jesus mito, e isso é importante, do Jesus mito, do Jesus que apareceu e ficou marcado na história como alguém que transformou o relógio de uma etapa para outra, mas ele descortina falando assim, é isso que estava acontecendo, foi dessa maneira que o Espírito de Deus fez, foi por isso que ele trabalhou dessa maneira, trazendo para a gente um conhecimento que é fora de série. Fora de série, né? Eu, mais uma vez, me inspiro e vibro muito com isso. A gente vai entrar agora no esboço de Lucas e eu começo com você já em 1 minuto, depois dessa rápida pausa na nossa próxima aula. Deus te abençoe.